Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Hoje é a nossa escola dominical com a nossa classe única. Quero convidar você a orar comigo nessa manhã, pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Amém? Nós vamos orar e depois vamos fazer a leitura bíblica. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, te agradecemos por esse dia lindo. Queremos, Senhor, te pedir a tua sabedoria, a tua graça, que seja sobre as nossas vidas e que possamos entender, Senhor Jesus, aquilo que tu tens para nós nessa manhã. Em nome de Jesus que eu oro e coloco a vida de cada irmão e cada irmã nas tuas mãos. Para a honra e glória do Senhor, oramos. Amém. Amém. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 11. E o tema dessa manhã é sobre maturidade cristã. Esse é um tema que eu creio que nós precisamos estudar sempre, né, para o nosso crescimento. Então, lá em Hebreus 5, a partir do versículo 11, ele diz assim, espero que todos já tenham aberto suas Bíblias. Versículo 11. Exortação ao progresso na fé. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para que aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para o discernir não somente o bem, mas também o mal. Bom, esse é um texto duro, né, de se ouvir, porque nos chamam, né, chamam aquelas pessoas que já deveriam ser mestres, né? Então imagina aí uma pessoa que está na igreja há muito tempo e aí exortada dessa forma, né? Olha, vocês ainda estão tomando leitinho, o leitinho é para as crianças. Então, como eu gosto de fazer, né, fazer a introdução que está na revista, o termo maturidade tem muitas definições e aplicações, mas no que diz respeito às pessoas, relaciona-se ao desenvolvimento completo de alguém nas diferentes fases da vida. Então, é comum às vezes a gente falar assim, nossa, fulano não tem maturidade, né? Ciclano, nossa, como ciclano é maduro, né? Às vezes até sei lá, um adolescente, às vezes, que a gente não espera, né, tanta maturidade, e às vezes a gente fala assim, nossa, como aquele adolescente é maduro, né, já pensa, tem um pensamento mais sólido, vamos dizer assim. Amadurecer não é um processo preciso, exato, né, mas com certeza passa por ele e é preciso, é necessário, então é necessário que a gente amadureça, que a gente tem esse processo aí de maturidade. Este é o desafio do Evangelho. Independente da nossa idade, continuar crescendo no conhecimento de Deus, avançando para a perfeição. A maturidade é sinal de saúde e isso se explica na nossa vida espiritual também. Essa primeira lição, né, que nós estamos falando sobre a maturidade e que a gente vai ler, que a gente leu aqui no texto de Hebreus, ele traz essa importância de nós crescermos. Então, a gente lê aqui, na minha Bíblia diz, né, exortação ao progresso da fé. Então, o quanto é importante. E aí, pensando, né, quando a gente lê
esse texto aqui, pensando no livro de Hebreus, a gente sabe que esse livro, essa carta, parece mais um sermão, né? Ela não começa como as outras cartas paulinas, por exemplo, né? Que tem uma saudação, enfim, ela já começa já com uma fala, né, da revelação de Deus para as nossas vidas. E quem escreve esse livro de Hebreus é alguém que conhece a tradição judaica como ninguém. Ela sabe do que ela está falando, ela vive isso, né? Não é alguém que está falando por ouvir falar. Então, quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente percebe que esse autor, que não é identificado, né, mas é uma pessoa que tem uma forma de se expressar muito bem, é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa com muita sabedoria, inteligente, tem uma forma de pensar e também tem essa questão de que conhece bem a cultura do povo judeu, né? Isso fica bem claro. Então, quando ele diz assim, né, esse texto ele não é feito para, sei lá, recém-convertidos, né? Essa exortação aqui feita nesses versículos que nós lemos, não foi feita para recém-convertido. Então, a gente não espera de um recém-convertido que ele tenha uma maturidade. A gente espera isso de pessoas que já estejam, né, na igreja, que tenham esse contato aí, essa experiência com Deus há mais tempo. Então, nessa cultura havia a supervalorização do sacerdote. Então, vocês lembram? Nós estudamos muito isso o ano passado na nossa revista com a questão das histórias lá do Antigo Testamento, em que a figura do sacerdote, a figura daquele que era escolhido por Deus para orientar o povo, era extremamente importante. Quando nós começamos a ler o livro de Hebreus, nós percebemos que ele dá muita ênfase ao sumo sacerdote maior, que é Jesus Cristo. Então, nós como metodistas, nós cremos que todos nós temos livre acesso para falar com Deus. Eu não preciso, por exemplo, pedir para a pastora orar, para ela interceder por mim, porque eu não posso fazer isso como era nesse tempo e como é na cultura judaica. Então, nós cremos no sacerdote universal. Então, eu posso chegar diante de Deus, você pode chegar diante de Deus, como nós lemos semana passada, entrar no seu quarto, orar a Deus que te vê em secreto e te recompensa em secreto. Então, a gente pode fazer isso. É claro que a figura do sacerdote hoje também é importante, lógico, a gente compartilha, né, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos pedidos de oração com a nossa pastora, com o nosso pastor, enfim, mas a gente entende que não é só ele que pode fazer isso, que nós também podemos. Então, no livro de Hebreus, ele traz essa condição aqui, né, de que o sumo sacerdote é Jesus Cristo e que nós podemos nos achegar a ele de uma forma individual também. O texto bíblico dessa lição nos dá um diagnóstico do estado de desenvolvimento da comunidade que recebeu essa mensagem. Então, os hebreus receberam essa mensagem e as pessoas pareciam ter dificuldade de perceber a superioridade de Cristo e o valor de sua obra na cruz, permanecendo estagnadas, sem evoluir e amadurecer na fé. Assim, o envio da carta, né, sermão. Então, a gente percebe aqui que essa carta ela tem uma forma diferente das outras, né? Então, seria mais um sermão. Então, visava encorajar e orientar sobre o desenvolvimento da fé em Jesus, por meio do ensino, né? Então, a gente vê aqui que essa carta ela é bem didática, né? Vamos dizer assim. O autor buscava despertar
essa direção, né, de voltar a seguir ao Senhor Jesus Cristo. O termo usado para preguiça, né, que a gente lê aqui no versículo 11, que no grego é notrons, traduzido por tardios, negligentes, preguiçosos. Então, no livro de vocês pode ter alguma dessas traduções aqui. Na minha é bem clara, né? Então, ele fala que eles têm preguiça mesmo. Então, indica alguém que não quer entender, que é insensato, que esquece as coisas. Bom, é usado para falar do membro imobilizado, né, de algo que está doente, que não funciona muito bem, né, de uma pessoa dura, insensível, enfim. O uso do verbo opulentos, que é traduzidos por devíeis, indica uma obrigação e não apenas uma característica desejada. Então ele diz assim, porquanto já deviam ser mestres. Então não é uma coisa assim, eu queria que vocês já tivessem aprendido. Não, vocês já tinham que ter aprendido a ser mestres, já ter evoluído, né? Não era só uma característica assim de um desejo, né? Olha, gostaria que vocês já tivessem amadurecido, gostaria que vocês tivessem crescido. Não, ele diz aqui, olha, vocês deviam ter, né, amadurecido. Revela que já haviam passado da hora daquelas pessoas estarem ensinando a outras, e no entanto elas ainda agiam como aprendizes no primeiro estágio da fé. Por isso a comparação feita entre o leite e o alimento sólido. A gente já ouviu esse sermão aqui inúmeras vezes, né? Então, um bebezinho que nasce, né, ele toma o leite materno. E aí, aos pouquinhos, vão se introduzindo alimentos mais sólidos, né? Então, pensem aí, quando que uma criança vai comer a sua primeira feijoada, por exemplo, né? Um adulto, ele já pode fazer já pode ter essa experiência, né, da comida mais sólida. E não se trata de dizer que é o mais importante ou melhor do que o outro, mas mostrar que cada idade requer um tipo de alimento. Então, não é uma questão de falar assim, olha, então quem está mais tempo na igreja, ou quem está mais tempo, sei lá, aprendendo a Bíblia, ela precisa mostrar porque é uma competição, não é isso, né? Mas se nós pensarmos na questão da idade, então quando a gente é bem pequenininho, a gente ainda não sabe andar, não sabe falar, tem dificuldade para pegar as coisas, tem uma série de questões que elas vão aumentando conforme o nosso crescimento. E pensando aí nas coisas da fé, elas deveriam ser da mesma forma. Então, eu aceitei Jesus e eu não posso ficar no mesmo estágio ali de quando eu aceitei Jesus. Eu preciso amadurecer, né? Eu preciso. E isso, como que eu faço? Né? A gente fala isso o tempo todo, lendo a palavra, buscando a palavra, entender essa palavra, fazer com que ela se aplique, né, na minha vida, na sua vida. Isso faz com que a gente cresça. Devido a esta imaturidade, né, que o autor coloca aqui no texto, ele fala aqui que é difícil falar de alguns temas porque eles são imaturos. Então ele gostaria de falar algumas coisas, mas ele não fala porque eles são inexperientes, eles são como crianças, e se ele falar, aquilo pode trazer algum transtorno ou não surtir o efeito que ele gostaria que tivesse.
Então, devido a essa imaturidade, o autor apontou que não era possível aprofundar determinados temas difíceis de explicar a respeito do ministério de Cristo, conclamando-os no início do capítulo seguinte a sair desse estado e prosseguir buscando conhecimento daquilo que realmente importa para o crescimento espiritual, como o arrependimento e a fé em Deus. Então, no capítulo 6 em diante, ele começa, eu vou só ler o primeiro versículo, que é bem interessante, diz assim, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos, se Deus permitir. Então, eram algumas coisas, sabe? Vamos dizer assim, que talvez eles fossem se confundir. Então, esse sacerdote aqui, o autor, ele fala assim, é melhor a gente não ir para a parte B, vamos continuar aqui na parte A, porque vocês ainda estão imaturos. A maturidade cristã é um processo pelo qual alcançamos em cada estágio da vida espiritual o potencial adequado. Então, a gente está falando aqui de maturidade espiritual, mas a gente pode pensar na maturidade da nossa relação familiar, da nossa maturidade no trabalho, da nossa maturidade com as pessoas, né, o nosso convívio com as pessoas, mas a gente vai se ater aqui com a nossa maturidade espiritual. É algo crescente, tangível, que pode ser percebido pelo aumento, firmeza doutrinária, pelo desenvolvimento do caráter em santidade, pela capacidade de discernimento e pela comunicação eficaz das boas novas às demais pessoas. Então, vê se você se encaixa aí. Eu também estou pensando aqui, nas características que tem alguém que está nesse processo de maturidade. Lembrando que é um processo, nós não ficamos maduros de uma vez. Vamos pensar aí nas frutas, vão amadurando aos poucos. Então, é algo que é crescente, tangível, ou seja, é notável, dá para ver, que pode ser visto pela firmeza da doutrina. Então, você é metodista, eu sou metodista, eu conheço as doutrinas da minha igreja, eu sigo essas doutrinas, pelo desenvolvimento do meu caráter em santidade, pela capacidade de discernimento e pela comunicação eficaz das boas novas às demais pessoas. Então, se eu ainda não tenho essas características, eu preciso buscá-las, para que realmente a maturidade cristã ela esteja nesse processo na minha vida. O tema da maturidade cristã aparece de muitas formas na tradição wesleyana. Então, para John Wesley, a mera pregação não conduziria à maturidade. Junto a ela, entre outros fatores de crescimento, deviam estar elementos como a disciplina. Então, a gente fala da questão de, por exemplo, orar todos os dias, marcar um horário para ler a Bíblia, para orar. Isso faz com que a gente tenha essa disciplina. A comunhão é importante. Práticas que poderiam levar a um aprofundamento da fé, da santidade, como testemunho de vida e do conhecimento bíblico. A gente fala muito dessa questão de conhecer a Bíblia, de saber, para não ser ludibriado. Em termos de caráter, Wesley definiu a pessoa madura, é uma pessoa perfeita na linguagem wesleyana, como aquela em que existe a mente de Cristo. Olha só, a responsabilidade que nós temos como metodistas. Temos que ter a mente de Cristo. E que anda como Cristo andou, e que tem as mãos limpas e o coração puro, que foi lavada de todas as impurezas, que não é motivo de tropeço para as outras pessoas,
Vemos, portanto, que se trata de algo prático, mensurável. Então, às vezes a gente fala assim, mas maturidade é algo... não é algo que a gente mede. Não, mas uma pessoa madura, ela nos faz observar as suas atitudes, né? E isso faz com que essa maturidade ela seja perceptível, né? Ela seja mensurável de uma certa forma. E pode ser avaliado aí pelas pessoas. Então elas podem olhar para mim e falar assim, nossa, a Vânia, meu Deus, ela não é uma pessoa madura. Ela está na igreja há tanto tempo e ainda não amadureceu. Porque essa maturidade, ela precisa estar estampada. O Wesley fala aqui da nossa postura, né? Do nosso testemunho, né? Isso é muito importante, né? O nosso testemunho, ele fala muito mais do que aquilo que a gente fala. Porque eu posso falar para as pessoas, olha, você tem que ser uma pessoa amorosa, e eu não ser uma pessoa amorosa. Então, é muito melhor eu ser amorosa e nem falar nada, do que eu falar, olha, eu sou uma pessoa amorosa, mas eu trato as pessoas com desamor. Então, isso não faz sentido. Segundo Wesley, o caminho para alcançar essa maturidade envolve oração, jejum, busca de entendimento da palavra, comunhão com outras pessoas cristãs, compromisso social e missionário. Eu amo John Wesley, porque ele não pensava só na nossa espiritualidade. Aí quando eu falo da maturidade espiritual, a gente não está falando só do nosso orar, do nosso jejuar e do nosso ler a Bíblia. Ele perpassa isso, porque eu tenho que orar, jejuar e buscar a palavra, ter entendimento da palavra. Mas isso não serve para nada se eu não ajudar o meu próximo, se eu não falar desse amor de Deus ao próximo. Então está aqui o compromisso social e missionário. Eu tenho que ter esse compromisso social e missionário como metodista. Eu preciso ajudar o próximo, eu preciso falar do amor a esse próximo, eu tenho, é minha obrigação como cristão, e isso é para qualquer cristão, nós temos essa obrigação porque Cristo fez isso. Então, se nós andamos segundo Cristo, é assim que a gente tem que andar. E reforçado ainda por aquele que nós temos como exemplo, né, John Wesley. Então, nós precisamos agir dessa forma. O discernimento é outra marca de quem tem maturidade, pois a experiência e o conhecimento da palavra de Deus capacita a perceber o certo e o errado. Gente, esse último versículo aqui é sensacional. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para adultos, ou seja, para mim e para você. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, ou seja, nós somos adultos, nós usamos as nossas faculdades aí mentais para fazer as coisas, né? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o discernimento, ele é primordial nas nossas vidas, na vida de qualquer ser humano, de qualquer adulto, né? Nós não podemos cobrar isso de uma criança, que ele tenha discernimento. Quem tem que ter discernimento por ele é quem é responsável por ele. Então, nós escutamos algumas questões assim, a criança enfiou uma chave dentro da tomada. Ele não tem discernimento que aquilo lá vai dar choque, que ele vai se machucar. Quem tem que ter discernimento são os adultos que estão cuidando dessa criança. Então, tem que proteger as tomadas, orientar bem que não pode, porque vai machucar, enfim. A criança, ela não tem esse discernimento. O adulto, sim. E nós precisamos ter o discernimento do que é certo e do que é errado. Bem como as distorções que se faz das escrituras. E aí, quero parar um pouquinho para pensar aqui. Hoje em dia, com o advento aí das tecnologias, inclusive a gente está usando uma delas hoje para ter a nossa escola dominical por conta da pandemia, e é bom deixar isso sempre muito claro.
de que a gente vê muita coisa, a gente ouve muitas coisas que não são verdadeiras. E a gente precisa ter muito cuidado. E aí, quando a gente fala aqui sobre o certo e errado, o bem e o mal, a gente precisa conhecer as escrituras para que a gente saiba realmente discernir essas coisas. E aí a gente lembra, por exemplo, das fake news. Então alguém promulga algo, conta algo, a gente nem vai lá ver se é verdade, olhar a fonte, né? Ver se quem falou é uma pessoa séria. A gente nem vai lá buscar quem foi que fez, deixa eu ver se tem mais alguém falando isso, né? Porque determinadas notícias, os grandes meios de comunicação, eles se conversam, né? Então todo mundo vai falar a mesma coisa. Não, a gente vê aquilo lá, a gente acha que é interessante e a gente distribui, a gente vai passando para frente sem saber se aquilo é verdade ou não é verdade. E nós, como cristãos metodistas, nós temos o dever de não ajudar a promulgar essas notícias falsas. E quando alguém nos mandar, a gente pode pesquisar, olhar e falar: meu querido, isso não é verdade, isso não é infundado, onde você leu isso? Né? Procura se informar melhor, né? Com amor e carinho, claro, né? Sempre, mas a gente precisa ter esse discernimento. A gente não pode deixar com que essas distorções elas vão ocorrendo. Tem distorções até bíblicas, né? E a gente precisa, como pessoas maduras na fé, saber como alertar essas pessoas, né? Então o texto de Hebreus também nos ajuda a pensar sobre os perigos de uma vida cristã imatura. Então quando a gente vê aqui o texto e ele falando seriamente, olha, não sejam como crianças. As crianças são puras, né? Isso a gente não pode perder, né? Do que tem as crianças. Mas elas são imaturas. E nós não podemos ser como elas. Nós precisamos dessa maturidade. Pessoas imaturas têm dificuldade de superar as discussões sobre os rudimentos da fé e avançar para uma compreensão mais profunda do Evangelho. São superficiais no conhecimento da palavra, o que gera atitudes equivocadas, tornando sua conduta e testemunhos vulneráveis. Quantas vezes nós vemos pessoas que de repente o pastor ou a pastora prega algo no púlpito e a pessoa acha que é para ela. O pastor está pregando para mim. Uma pessoa veio falar comigo, eu acho que a pessoa estava falando para mim. Aí eu falei assim, mas no culto de domingo? Não. Por quê? Porque a pessoa é imatura, ela não consegue olhar, né, com profundidade o Evangelho de Cristo. São superficiais na palavra, o que gera essas atitudes, né, e a pessoa acaba ficando vulnerável. Vale afirmar que uma pessoa imatura na fé não é aquela que acabou de aceitar Jesus, hein? No começo eu disse assim que esse texto não foi escrito para recém-convertidos. Eles já estavam lá. É tanto que o autor diz aqui, olha, era para vocês serem mestres já, porque vocês já estão há tempos ouvindo essa palavra. Mas eu quero deixar aqui bem claro que tem pessoas que acabaram de entrar na igreja, que às vezes são mais maduras que muitas pessoas que estão há muito tempo. Isso é fato. Porque a maturidade, ela vai muito da vontade que a pessoa tem de amadurecer. Se eu não quiser amadurecer, eu não vou amadurecer. Eu vou ficar uma criança, né? Tem um estudo secular que diz que tem uma geração de pessoas muito imaturas, né? Então adultos imaturos, né? Depois se vocês quiserem dar uma pesquisada, de pessoas que não querem crescer, elas querem continuar dependentes, né? Dependentes dos pais, dependentes de alguma situação, então elas não querem crescer. E isso pode acontecer, né, com essa maturidade cristã, né?
pessoas novas convertidas são recém-nascidas espiritualmente e tem toda uma caminhada pela frente. A essas temos que demonstrar amor, cuidado e paciência, ajudando o seu desenvolvimento, né? Então, quando eu estou falando de maturidade, né, e talvez aqui o texto até muito duro, né, com nós que já estamos há muito tempo na igreja e talvez não temos ainda essa maturidade, para a gente ter cuidado com aqueles novos convertidos, que a gente tem que tratar com amor, né, ensinar com amor e ter toda uma caminhada aí de paciência e ajudando nesse seu desenvolvimento. Então, o crescimento, ele é gradual, ele pode ser lento, tá, mas ele tem que ser gradual, ele não pode ser muito devagar, porque senão a gente não avança, né? Então, ele pode ser um pouco lento, mas não pode ser quase parando, né? A fim de que esse conhecimento de Deus, ele possa se aprimorar. Porque senão, se vai sendo muito devagar, pode parar de uma vez, né? E é isso que nós não queremos. Mas podemos contar com a graça de Deus, né? Que sempre ajuda a nos fortalecer para a gente amadurecer, para a gente crescer espiritualmente diante dessas dificuldades, né? Então, quando nós lemos aí esse texto duro, né, do autor aos Hebreus, é um livro que a gente pode ler e que a gente tem muito a aprender. Mas esse livro também nos encoraja, né, a gente tem uma postura diferente, né, de amadurecimento, né? Então, e isso depende de mim, isso depende de você, né, se você realmente quiser. Não há mais como retroceder. E aí a gente lê lá no capítulo 10, e está no texto lá 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a perseveração da alma. Então, nós não podemos desistir. Então, se a gente entrou nesse caminho, a gente tem que amadurecer, a gente tem que buscar essa maturidade cristã a cada dia. Então, para a gente concluir aqui, a maturidade cristã é necessária e fundamental e deve ser um processo contínuo e prático. Mas quando ela não acontece de modo preciso, contamos com a graça de Deus para superar as dificuldades. Por isso, não podemos nos acomodar, mas precisamos perseverar nesse processo. Não devemos ser pessoas imaturas na fé, muito menos agir com indiferença com as que são. Então, a gente pode encontrar pessoas imaturas e a gente precisa amar, servir, educar, insistir.